Principalmente, é importante que existam dois socorristas para que a gente faça o realinhamento desse membro e faça a imobilização com o mínimo de movimento possível. Vou pedir para o Iago me auxiliar aqui. Aí ele vai pegar nas duas articulações, digamos, foi uma fratura em rádio, ele vai pegar na articulação proximal e na distal para levantar esse membro. A gente vai encaixar a tala. É importante que a tala também pegue depois da articulação proximal e distal. E a gente vai começar a imobilizar. É importante, quando a gente estiver passando a faixa, a atadura, que os dedos e extremidades sempre fiquem expostos para que a gente esteja avaliando a perfusão, para ver se essa atadura não foi aplicada com muita força, está prejudicando a circulação sanguínea. E afins. Quando a gente for aplicar a atadura, a gente sempre se baseia por essas linhas aqui. Essa linha sempre vai ficar na metade da atadura que já foi aplicada, para que a força de pressão seja contínua em toda imobilização e não prejudique a circulação, o retorno venoso dessa paciente. Vai ficar abaixo o áudio. Vocês têm que falar mais alto aí, hein? Está com o rádio imobilizado. Fala mais alto. Tá ok. Agora a gente vai demonstrar uma imobilização a nível pélvico. E Iago vai falar. Fala mais alto, né? Então, pessoal, assim, esse tipo de imobilização que a gente está demonstrando aqui para vocês são imobilizações improvisadas, né? A gente está usando aqui papelão, mas a gente sabe que no serviço de atendimento eles têm aquelas talas flexíveis, coloridinhas, geralmente a gente vê aí no SAMU o pessoal utilizando, que a gente consegue moldar no membro, né? Mas aí na ausência, a gente pode usar papelão, por exemplo, ou algum outro tipo de material que dê para a gente fazer essa imobilização da lesão, certo? Mas não é pélvica agora não. A pélvica é por último. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a imobilização de uma suposta lesão na tíbia do paciente, na perna, né? Pode ser tíbia ou fíbula. Mas comumente a gente sabe que acidente de moto ou algum tipo de queda, de esporte, vários fatores podem levar a uma lesão. Lembrando que a gente não vai dar o diagnóstico, por exemplo, de uma fratura no local do acidente, porque essa confirmação só vai ser feita com o raio-x. Na hora a gente vai fazer a avaliação do paciente, como a Fernanda falou, utilizando as técnicas lá do XABCDE, e aí a gente vai ver que o paciente vai estar com dor, vai estar com uma deformidade no membro, e a gente supõe que existe uma lesão ali, e supostamente pode haver uma fratura, né? E aí por isso que a gente faz essa imobilização. E aqui a gente vai ter uma tala, né? Um pedaço de papelão, uma tala, mais ou menos do tamanho do membro do paciente. Como eu falei, aquelas talas flexíveis a gente consegue moldar. E aí, da mesma forma, a gente precisa do auxílio para que seja elevado esse membro, pegando nas articulações distal e proximal da lesão, né? Aí, nesse caso aqui, Fernanda vai elevar a perna e eu vou colocar a tala aqui embaixo. Lembrando que a gente tem que imobilizar a articulação do joelho e a do tornozelo, certo? E na parte do pé dela, a gente precisa colocar, elevar novamente e colocar uma outra talazinha que venha dar suporte ao pé, que a gente vai deixar em 90 graus, certo? Lembrando que toda imobilização a gente fixa aqui a extremidade mais distal
E aí a gente tem que fazer o enfaixamento com a atadura sempre distal proximal, certo? E aí a gente vai usar quantas ataduras forem necessárias, desde que a gente estabilize direitinho essas duas articulações que eu falei, do tornozelo e do joelho até aqui em cima, certo? E aí, como a Fernanda mostrou, a gente pode prender aqui em cima, a gente pode amarrar ou fixar com fita ou esparadrapo. E aí a gente fez a imobilização dessa parte aqui, né, da perna, de uma lesão na perna da vítima. Aí agora nós vamos fazer a demonstração de uma suposta lesão que a gente pode ter no fêmur, né, na perna. Uma fratura de fêmur, por exemplo. Lembrando que assim, o princípio vai ser o mesmo, né? Só que aí a gente vai ter que imobilizar, caso de uma fratura. A gente vai ter que imobilizar o todo. Veja essa bolinha aqui no pé. E aí, se a gente não tiver um ataque para colocar no todo, a gente pode colocar duas, como a gente vai fazer aqui. Desde aqui, até aqui em cima do quadril, coloca a sala. Para imobilizar Iago, todo, certo? Iago, Oi? vou falar. Iago, Sim. veja, tem condição de vocês manterem um pouco a câmera mais fixa? Porque quem é que está segurando aí a câmera? Ilana, A Ilana está batendo muito no microfone e certo, aí a gente não consegue ouvir. Tá ficando certo. som abafado. Pronto, vou ter cuidado com isso. Ok. Tá certo, Helena. Valeu. Então, bora lá, né? A fratura no fêmur, certo? Uma lesão aqui no fêmur. A gente vai fazer a elevação do membro aqui e vai colocar a tala embaixo, né? E aí, como eu falei, a gente pode unir duas talas para que ela venha até aqui, acima do quadril da vítima, até o pé, certo? E aí, nesse momento, a gente vai precisar também de ajuda de outra pessoa, né? Não dá para a gente fazer essa imobilização sozinho.
E aí, esse enfaixamento do membro superior aqui numa fratura de fêmur, a gente vai ter que fazer ele até a virilha da vítima, certo? E aí é importante, se esse paciente estiver consciente, orientado, a gente explicar todo o procedimento de que a gente vai ter que imobilizar até próximo ali da crista ilíaca. E no caso também aqui, o ideal é a gente expor o membro, né? Então o correto seria a gente cortar o short dela, expor aqui a parte do membro, para a gente visualizar direitinho e poder fazer a imobilização dessa forma, corretamente. E aqui a gente já pode fazer esse transporte dessa vítima, certo? Uhum. E aí agora a gente vai falar um pouquinho também sobre lesão em pelve. E aí a imobilização da pelve, ela é muito importante, que é um tipo de trauma que pode gerar muito sangramento, né? O paciente pode perder muito sangue, ter uma hipovolemia e evoluir para um choque. E aí, no caso da pelve, a gente também pode usar aquelas talas fixas. A gente não vai conseguir demonstrar aqui porque o papelão ele não vai dobrar. Mas com aquelas talas flexíveis que a gente tem no serviço, a gente consegue colocar ela aqui a nível do quadril, né, do trocante do paciente, dobrar as pontas e apertar com uma atadura para a gente estabilizar essa pelve. Geralmente também a gente pode utilizar, junto com essa estabilização aqui, se caso for uma fratura de fêmur, a gente pode também usar esse método para estabilizar a pelve, para dar mais segurança, né? Vamos supor que é uma fratura de fêmur, e aí você quer dar mais segurança, você pode estabilizar a pelve e o fêmur também junto. No caso da fratura de pelve, como a gente não tem, de uma maneira mais improvisada, a gente pode usar um lençol e pode fazer também com as talas e com as ataduras também. Você vai tirar? Quer deixar? É porque eu vou usar essas talas para fazer aquela lateral, entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar também de 2 socorristas para passar esse lençol. Se for fazer só com lençol, né, a gente vai ter que passar esse lençol por baixo da vítima para estabilizar essa pelve. Lembrando que a gente também tem uma manobrazinha que a gente pode fazer, uma manobra de distração e compressão aqui da pelve, que a gente mostra aqui, mano, que a gente faz essa pressão da pelve para baixo e medial. E aí o paciente ele vai referir muita dor se houver um trauma. Lembrando que essa manobrazinha, a gente pressionar para medial e para baixo, a gente só pode fazer ela uma única vez, certo? Para a gente não agravar essa lesão na pele. Puxa o braço, Joyce. Joia o braço. Aqui a gente tenta passar aqui pelas costas, da vítima, certo? Oi? E aí, o outro socorrista ele vai ajudar a gente, que a gente vai precisar fazer uma manobrazinha. Ele tá com o joelho, a gente flexiona o joelho, segura aqui na pelve e eleva um pouquinho, só para a gente colocar o lençol. E aí, essa manobra também só é bom a gente manusear essa pelve uma única vez. Porque antigamente o pessoal usava muito, passava faixa e ficava fazendo serrote. E isso foi visto que a gente manipula demais a pelve, fazendo esse movimento de serrote com a tala ou com o lençol embaixo do paciente. E aí aqui a nível de trocante, a gente pode fazer a imobilização só com um lençol,
certo? E aí a gente vai dar esse nó bem firme, atentando para que também não fique tão apertado assim, para não gerar nenhum tipo de lesão na pele do paciente, né? E aí a outra forma que a gente teria seria usando as talas também, que a gente tem aqui, nas laterais, certo? E aí seria interessante se a gente pudesse, por exemplo, amarrar também com uma atadura aqui na articulação do joelho da vítima. E também na articulação aqui do tornozelo. Aí por que isso, né? Porque o paciente que tem aí um trauma de pelve, como eu falei, tem um risco de sangramento e geralmente a gente tem essa abertura da pelve, essa rotação externa, né? E se a gente deixar o membro do paciente, o pé do paciente, a perna dele, o membro inferior, tem a tendência a fazer esse movimento de rotação externa. E esse movimento de rotação externa pode prejudicar o fechamento e a sustentação da pelve. Então, por isso que a gente amarra também a articulação do joelho e a do tornozelo para ficar mais estabilizado tudo direitinho. Falando um pouco sobre a fratura exposta. A fratura exposta ela é uma fratura bem complicada assim, para o paciente. Ela pode ser decorrente tanto do trauma, como também de uma lesão secundária a uma fratura fechada. Por exemplo, o socorrista manuseou de forma incorreta e acabou que essa fratura que era fechada passou a ser aberta. Por ser uma fratura exposta, ela tem grandes riscos de infecção, então a gente precisa manusear com bastante cuidado essa fratura. E ela também é uma fratura instável, ou seja, a gente não pode fazer movimentos bruscos para que não lesione vasos, rompa músculos e afins. Então, a gente vai irrigar essa fratura Tá exposta. simulando, né? Essa como fosse o osso. Isso aqui a gente está simulando como se fosse o osso do rádio que ele teve essa exposição. Então, a gente vai irrigar com uma solução fisiológica essa exposição óssea, vai cobrir com gás estéril. Vou colocar gás nas laterais do osso. Por baixo do osso. Vai colocar gás também por cima, para que esse osso não fique realmente com essa exposição e diminua o risco de infecção. Para imobilizar, a gente vai seguir os mesmos princípios das outras fraturas. A gente vai imobilizar tanto a articulação proximal quanto a distal. Sempre deixando os dedos expostos para a gente estar avaliando a perfusão. Quando chegar na exposição mesmo, onde tem o osso, a gente não vai aplicar uma força de tensão nessa exposição. A gente vai colocar a atadura bem superficialmente, para não comprimir esse osso. E daqui a gente só continua a fechar com a atadura.
E aí, levanta, Joyce, senta para a gente ver na noção do gesso, né? E aí é o seguinte, essas imobilizações que a gente mostrou para vocês são técnicas mais utilizadas no caso de atendimento pré-hospitalar, né? Então o paciente ainda não chegou dentro do hospital. E aí essas imobilizações elas são provisórias. Então esse paciente quando chegar no hospital, na emergência, isso vai ser retirado e vai ser feito uma medida mais efetiva ali e permanente, seja cirúrgica ou seja de outro tipo de imobilização. E aí o que a gente mais vê dentro do hospital, dentro da parte de ortopedia, que não seja a parte de cirurgia, são as imobilizações feitas com tala gessada. E aí a gente tem esses gessozinhos aqui que a gente tem no serviço do hospital, que são as talas gessadas de 10, de 15 e de 20 centímetros, certo? Que são utilizadas aí decorrente do membro que a gente vê que vai precisar. E aí essas talas gessadas, elas são aplicadas no paciente junto com o algodão ortopédico, junto com a malha. Então, só para explicar mais ou menos como é que funciona, a gente vai colocar, vamos supor que a gente tem uma lesão aqui na tíbia, ou então uma luxação no tornozelo, alguma coisa que precise imobilizar essa perna da paciente, né? Então a gente vai colocar a malha, uma malha ortopédica, que a gente, infelizmente, eu não consegui a malha, mas aí a gente reveste o membro com uma malha ortopédica. Aí a gente vai enrolar esse membro com algodão, certo? Com algodão ortopédico. A gente vai enfaixar o membro todo. E depois a gente vai vir com o gesso, né? E o gesso, ele vem assim, ó, na embalagem. Certo? E aí ele vem sequinho, feito um farelo. E aí a gente vai medir o quanto que a gente quer aqui, por exemplo, da perna que a gente quer imobilizar. E daqui, por exemplo, eu faço no chão mesmo, né? Tira a peça aí, ó. Dá pra ver que o chão é branco? Não. Dá não, né? Não. Eu faço aqui em cima. Coloca Tem espaço. no papelão. Vai ter espaço aqui, amigo, né? Eu mostro aqui na tabela. E aí, por exemplo, a gente sabe que a parte da panturrilha, ela é mais grossa, né? Tem um diâmetro maior do que o tornozelo, por exemplo. E aí é feita essa abertura do gesso em leque, também o pessoal chama de leque, ou então em V, né? Onde aí eu medi, fiz a medição do que eu vou precisar. Deixa eu só pensar que eu botei do lado errado. E aí a gente vai fazendo assim. A gente vai abrindo o gesso, certo? E colocando do jeito, essa medição aqui que eu falei em leque. Ele aqui já acabou, mas aí a gente vai colocar um outro gesso para ficar com uma camada mais grossa. E daqui esse gesso ele vai ser mergulhado na água, num balde. Aí a gente vai tirar o excesso, vai deixar ele bem lisinho e vai aplicar na perna do paciente e enfaixando com a atadura, certo? E aí ele vai enfaixar com a atadura e esse gesso de um dia para o outro ele vai secar, vai ficar bem durinho. E aí a gente fez essa bota, essa tala gessada para imobilizar esse membro que precisou. Aí essa tala gessada, geralmente o ortopedista ele pode querer ir lá no outro dia, abrir para ver como é que está o membro. E aí você, se a parte da tala, né, do membro, da botinha estiver intacta, não precisa fazer outra, entendeu? A gente pode revestir ela com algodão ortopédico, colocar mais atadura e encaixar no pé do paciente que vai dar certinho para a gente reaproveitar essa tala. E aí a medida dentro do hospital, que a gente vê assim de imobilização, geralmente é essa, né? Quando é indicado. Valeu? E bem, a gente passou aqui um pouquinho para vocês a respeito sobre esses tipos de mobilização voltados numa visibilidade, numa visão mais improvisada, né? A gente usa o papelão, as ataduras, a gente pode utilizar tala, lençóis, e assim, a intenção do minicurso foi para que seja pincelado um pouco sobre isso, para que a gente tenha mais uma percepção sobre essas imobilizações do trauma, né? A gente sabe que quanto maior a tecnologia, a gente consegue fazer uma imobilização mais adequada, mas não é por isso
a gente vai deixar de imobilizar esse paciente. Lembrando que a imobilização precoce, ela vai prevenir daquela fratura evoluir para uma fratura exposta, ela vai prevenir daquela lesão da pelve, se é uma lesão que seja agravada, pode prevenir que haja uma abundância de sangramento, por exemplo. E aí a gente tem essa percepção, esse controle maior desse conhecimento, para que a gente possa abordar essa vítima de uma maneira mais adequada, né? A gente vai abrir agora para vocês fazerem algumas perguntas, se tiver alguma dúvida, e a gente vai estar aqui para responder. E aí, pessoal, alguém tem algum questionamento? Bom, a ideia, vocês estão ouvindo aí, Fernanda e Iago? Tá, Sim. pode falar. O pessoal tá ouvindo aí, pode falar aqui no chat. A ideia é a gente fazer uma interação, aproveitar os meninos aí, o hospital, e a gente poder fazer uma troca aqui de saberes, entendeu? Veja, um trauma, ele é algo multicomplexo, né? Multifacetado. Um trauma, ele acontece por uma série de problemas Tá, para vocês? que pode ser prevenível, né? Alguns, outros não. O trauma, ele é considerado na epidemiologia como bimodal, ele tem duas modas, ou seja, ele atinge muito, muito bem a faixa etária em termos de idade, a juventude e os idosos. Então, dentro do trauma, quando vocês forem estudar a parte de traumatologia e tudo mais, vocês vão focar bastante nos livros do ATLS, que é o Suporte Avançado em Traumatologia, e no PHTLS, que é o Suporte Avançado no Pré-Hospitalar, né? E foi aí onde os meninos se basearam para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da imobilização. Existem diversas talas no mercado flexível de imobilização. As talas flexíveis, elas são utilizadas no APH e as talas de papelão também são utilizadas no APH. Você pode improvisar talas, mas existem talas prontas já de papelão que se usa já corriqueiramente. Fora o que os meninos apresentaram, existe um equipamento que é chamado de CAD. O CAD é um equipamento que a gente pode utilizar para fazer imobilização de cervical e torácica, paciente sai em bloco. E uma técnica que está em desuso, mas uma técnica utilizada por muitos anos, é usar o CAD, KED invertido, para a imobilização de pelve e fratura de fêmur, né? E essa técnica ela está em desuso porque hoje você tem tala, você tem condição de fazer a imobilização da pelve e a imobilização do fêmur com outros equipamentos e outros materiais. Eu não estou enxergando a minha imagem direito, que está travando aqui. Eu não sei se vocês estão travando também, ou estão ouvindo. Estão ouvindo bem aí? Está ouvindo, professor. Estamos ouvindo, tudinho. Pronto. Então, continuando. Posteriormente isso, para que vocês possam atender um doente de trauma, vocês necessariamente vão precisar do uso do protocolo do PHTLS, né? E o protocolo do PHTLS é importante que norteia todos os socorristas e os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem nessa condução do atendimento ao paciente politraumatizado. Lembra que aqui, geralmente, esses pacientes não têm um trauma só, quando eles vêm de um acidente de trânsito, algo parecido, né? Eles são geralmente politraumatizados. Então, o paciente vem com a imobilização do cervical, vem com a imobilização torácica, com a imobilização dos membros superiores, inferiores, e cabe a nós, enfermeiros do pré e do intra-hospitalar, dar um atendimento adequado e evitar, sim, a lesão secundária desses pacientes. E a lesão secundária só vem se nós
dermos o atendimento inadequadamente. Então, cabe a gente usar o atendimento usar o protocolo de forma adequada para evitar que esse doente possa ter uma outra lesão que não foi provocado a priori pelo o acidente, mas provocado por você, se você erra no atendimento. Então, é por isso que é tão importante nós conhecermos as técnicas de mobilização. Só que tem um detalhe aí, quando nós vamos trabalhar as técnicas de mobilização. O detalhe é que a técnica, pela técnica, ela não serve. O que nós temos que entender é que o uso do princípio que segue cada técnica. Porque você pode improvisar a técnica, mas você não pode improvisar o princípio dela. Então, você pode ser um socorrista que tem 70 quilos, mas você pode ser um socorrista que tem 170. Uma pessoa que tem 170 quilos, de forma nenhuma, que ela vai conseguir ficar bem localizada com o joelho no chão. Entendeu? Bem estruturada com o joelho no chão, socorrista. Então, ele vai adaptar a técnica, mas ele não pode adaptar o princípio dela. Ele pode se movimentar de forma diferente do que manda a literatura, mas ele mantém a imobilização da cervical do doente de forma adequada. Então, aí é onde está a questão quando nós trabalhamos com imobilizações e as técnicas de imobilização. É nós preservarmos os princípios dessas técnicas. A imobilização da cervical, a imobilização torácica, a imobilização da pelve, a imobilização das fraturas de fêmur, das fraturas fechadas e fraturas expostas, e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum questionamento? Aproveitar o Fernando e o Iago aí, a Fernanda e o Iago aí estão ainda esperando. Pode abrir o microfone e perguntar, se quiser. Está em casa, Iago? Na casa de Ilana. Muito bem. Bom, vocês viram aí que o Iago falou um pouco de imobilização de pelve, falou também um pouco de imobilização cervical. A gente usa o colar cervical para imobilizações, né? As imobilizações cervicais são feitas com colar. Você pode improvisar a imobilização da cervical com a aba de boné. Então, se você pegar 2 bonés, boné normal, e colocar um na frente, a abazinha, e um atrás, e passar um cordão, ou passar... Você imobiliza a cervical também, faz a imobilização improvisada. Alguns orientam também a imobilização improvisada com uma sandália havaiana, então você pode dobrar a sandália e colocar. Essas imobilizações improvisadas, elas não são os ideais, não é o ideal, então o ideal é que a gente possa usar um colar cervical apropriado, tá certo? Para o tamanho do pescoço do doente, e ele está no protocolo do PHTLS e do ATLS. Hoje o protocolo ele vai do X até o A, B, C, D, E. O X é quando você tem um doente que tem um sangramento maciço. Então, antes de você executar ou realizar o procedimento de via aérea, é interessante que você hoje faça já a contenção da hemorragia. Essa contenção pode ser de forma direta. Se não for, se a gravidade for muito elevada, exemplo, uma fratura de membro inferior com esmagamento, uma fratura de membro inferior com amputação, então você não vai fazer compressão direta, você já vai diretamente para o torniquete, tá certo? Uma vez feito o torniquete, não se abre mais, se abre apenas no hospital. Então, você tem aí aproximadamente 90 minutos para que você possa, até 2 horas, para que você possa retirar esse torniquete sem uma lesão grande de vasos e a perda do membro sucessivamente. Ok, pessoal? Esse minicurso está gravado, as falas. Todas as falas do Iago e da Fernanda está gravado. Nós vamos disponibilizar depois, em breve, os vídeos de todos os minicursos que foram gravados no nosso canal lá do YouTube. Então, você pode acessar novamente e qualquer dúvida mandar para a gente vai tirando. Ok, pessoal? Em breve, quem acessou aqui, vai ser feito um relatório
dia, a hora do seu acesso, se você acessou ou não, para que a gente possa, em breve, emitir o certificado. Né? Bom De dia, todos professor. vocês. Pode falar. Licença, eu queria só confirmar o nome de 2 alunos, porque eles entraram com nomes que não constam na lista, que é Mari e Maria Tomás. Na lista dos minicursos. Quem são vocês, pra gente colocar Maria o quê? Tomás é Viviane Dantas Vieira. Mari? Isso. Aí o meu nome é Viviane Dantas Vieira. É porque eu entrei com o telefone da minha mãe. Aham. E quem é Maria Tomás? No caso, sou eu. Maria Tomás é Viviane Dantas Vieira. Ah, tá. Quem é Mari, que tá com Mari? Quem entrou como Mari? Ela Acho que ela não... responsável por área é Mariane e Stephanie. Mariana e Stephanie, pronto. Obrigada. Nada. Pronto, Obrigado. os outros a gente conseguiu. É Andriele, né? Andriele é a nossa Isso, monitora, não é isso, Andriele? isso. Eu estava até procurando saber quem era o monitor, mas não consegui achar na lista aqui. Não. Todos os outros a gente já conseguiu encontrar na lista, só faltava esses 2. Tá certo. Bom, a Andriele é nossa estudante aqui da Universidade Federal, do curso de enfermagem, e é uma das monitoras da Semana de Enfermagem. Agradecemos aí a participação da Andriele, do Iago, da Fernanda, né, do minicurso. Infelizmente, o minicurso de técnicas de traumatologia é muito mais interessante quando ele é presencial e que a gente possa efetivamente realizar as imobilizações com as talas, com tudo, com cada um colocando e cada um tirando, porque só se aprende fazendo. Mas cabe aí uma sensibilização para que vocês possam estudar a área de traumatologia, que é uma área muito boa para a enfermagem hoje, né, muito focada a questão de urgência e emergência, e nós temos uma residência hoje. Aqui, se eu não me engano, abriu outra, né? Mas essa foi a primeira residência de traumatologia aqui do estado, né, Iago? No Getúlio. E exatamente. E abriu outra no Otávio. E aí eu agradeço a vocês e passo a palavra para vocês aí encerrarem, né, a Iago e a Fernanda. Nós que agradecemos também aí ao pessoal da organização do evento, né, pelo convite. Agradecemos o professor Augusto também pelo convite, e nós ficamos muito, muito gratos em participar do evento e contribuir um pouquinho aí com o conhecimento de vocês. Um forte abraço para vocês, pessoal, para todos. Abraço. Em breve vocês podem ver o vídeo lá, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.